Água é vida e devemos preservá-la. Diante disto, e tendo consciência que todos nós vivemos sobre uma bacia hidrográfica, vamos retomar o seu estudo. Essa bacia hidrográfica também é denominada de bacia de drenagem. Vamos aplicar os conceitos abordados na aula anterior na resolução de um problema proposto, que foi proposto no final da aula passada. Uma bacia de 1.100 km² recebe anualmente 1.750 milímetros de chuva e a vazão média corresponde a 18 metros cúbicos por segundo. Calcule a evapotranspiração total dessa bacia em milímetro por ano. Ora, lembre do conceito de precipitação. Lembre que 1 milímetro, que é muito utilizado para designar a precipitação, equivale a 1 litro por metro quadrado. Portanto, quando eu falo que eu tenho uma precipitação de 1.750 milímetros por ano, na verdade estou te falando que eu tenho uma precipitação de 1.750 litros por metro quadrado ano. Se eu agora converter o litro para metro cúbico, eu vou dividir por 1.000, então eu vou ter 1,75 metro cúbico por metro quadrado ano. Só que eu quero esse valor da precipitação na bacia toda, então eu vou multiplicar pela área da bacia. Ao multiplicar pela área da bacia, eu vou ter o valor da precipitação em metro cúbico por ano. Fica fácil agora de eu pensar de converter esse metro cúbico por ano para metro cúbico por segundo. E por que eu devo pensar nisso? Porque eu vou ter que aplicar o balanço hídrico. E o balanço hídrico me indica que a precipitação é igual à evapotranspiração mais a vazão. E essas três grandezas, a precipitação, a evapotranspiração e a vazão, tem que estar no mesmo sistema de unidade. Então, para isso, eu vou pegar o nosso valor e vou primeiro converter para metro cúbico por segundo. Então, eu pego e divido por 365. Por quê? Porque um ano eu tenho ter 365 dias, que está multiplicado por 24, porque cada dia tem 24 horas, que está multiplicado por 3.600, porque cada hora tem 3.600 segundos. E eu vou obter uma precipitação de 61,04 metro cúbico por segundo. Como eu tenho a vazão, que é igual a 18 metros cúbicos por segundo, fica fácil de achar a evapotranspiração. E aí eu tiro que a minha evapotranspiração seria o 61,04 menos o 18, ou seja, 43,04 metros cúbicos por segundo. Como o problema me pediu a resposta em milímetro por ano, na verdade, eu vou dar a resposta em milímetro por ano vezes metro quadrado. Então eu vou pegar esse valor e primeiro eu vou converter para ano e para milímetro. Então eu multiplico por 365. Depois eu multiplico por 24 para transformar para hora. Depois eu multiplico por 3.600 para transformar para segundo. Então eu teria milímetro por segundo. Só que por metro quadrado eu quero. Então eu vou dividir pela área, que é 1.100 vezes 10 a sexta, que vai nos dar uma evapotranspiração igual a aproximadamente 1.234 milímetros ano por metro quadrado. Agora é comum se falar milímetro. Como introdução do estudo das bacias hidrográficas, também são denominadas de bacias de drenagem, estudamos a sua forma e como ela influencia nas enchentes. Primeira classificação em relação à forma das bacias hidrográficas. Lembre, também denominadas de bacias de drenagens. Relacionamos a forma com as formas geométricas conhecidas e esta com a probabilidade de enchente. Então nós teríamos a bacia com formato de um círculo perfeito, a arredondada e alongada. Lembrando que do círculo para a alongada eu tenho a menor probabilidade de enchente. E como vamos obter esta classificação? Vamos obter essa classificação pelo coeficiente de compaxidade, o nosso Kc, onde para Kc igual a 1, eu vou citar que a bacia é um círculo perfeito. Quando ela está entre 1 e 1,128, ela tem forma arredondada. E quando ela é maior do que 2, ela é uma bacia alongada. E como calcularemos esse coeficiente de compaxidade, o nosso Kc? Ora, o Kc é 0,28 vezes o perímetro da bacia dividida pela raiz quadrada da área da mesma. Quanto menor o coeficiente de compactação, nosso Kc, menor será o tempo de concentração e maior a tendência de haver um pico de enchente. Outro coeficiente utilizado para classificar a bacia é o coeficiente de forma, que é calculado da seguinte maneira. É o comprimento, que representa a largura média da bacia, com o comprimento da bacia. Lembrando que a largura média da bacia é sempre calculada pela sua área, dividido pelo comprimento da bacia. Então, nós poderíamos, se eu levar essa definição da largura média no nosso coeficiente de forma, falar que o nosso coeficiente de forma seria a área da bacia dividido pelo comprimento dela ao quadrado. Importante, quando o coeficiente de forma é considerado 1, ela é quadrada. E quanto menor for o coeficiente de forma, mais comprida é a bacia e menos sujeita a picos e enchente.
já que nessa situação o tempo de concentração será cada vez maior. Já que a drenagem é importante para o estudo das enchentes em uma bacia, o que devo saber sobre um sistema de drenagem? Apesar do padrão da drenagem depender da estrutura geológica do local, do tipo do solo, da topografia e do clima, não podemos esquecer que ele é constituído por um rio principal e seus tributários. E isso justifica buscarmos uma linguagem técnica para os seus estudos. Vamos iniciar falando da ordem dos cursos d'água. Ordens do curso d'água. Lembrem, eu tenho sempre um rio principal e tenho seus tributários. E esse rio principal vai sair num único ponto que é chamado de estuário. Vamos colocar essa ordem do curso d'água da seguinte forma. Nós começamos com os cursos primários, onde vamos atribuir o número 1. A união de dois da mesma ordem dá origem a um curso de ordem superior. Exemplo, se eu tenho 1 e 1, vai me dar origem ao 2. Se eu tenho 2 e 2, vai me dar origem ao 3. A união de dois de ordens diferentes, então, por exemplo, 1 e 2, faz com que prevaleça a ordem maior. Então, 1 e 2 vai dar 2, 2 e 3 vai dar 3 e assim por diante. Vamos pegar esse exemplo e vamos ver o que acontece. Então, nós vamos estabelecer a ordem dos cursos d'água. Então, nós teríamos 1 e 1, 1 e 1 dá 2. Do outro lado aqui, nós teríamos novamente 1 e 1 dando 2. 2 e 2 já vai me dar 3. 1 e 1 vai me dar 2. 1 e 1 vai me dar 2. 2 e 2 vai me dar 3. 1 e 1 vai me dar 2. 3 e 2 vai me dar 3. Aqui é 1. 1 e 3 vai me dar 3. 3 e 3 aqui vai me dar 4. Aqui nós teríamos 1 e 1 vai me dar 2. 2 e 1 vai manter o 2. 2 e 1 vai me manter o 2. 4 e 2 vai me manter o 4, que vai ser 1. 1 e 4 vai me manter o 4. Aqui nós teríamos 1 daria 2. 4 e 2 vai me manter o 4. É assim que eu coloco as ordens dos cursos. Estabelecida a ordem dos cursos d'água, vamos relembrar os seus tipos. Nós teríamos o curso efêmero, que é aquele onde existe somente o escoamento superficial. Nesse caso, o lençol freático está abaixo do vale. Nós teríamos os cursos intermitentes, aqueles que durante um período do ano ficam secos, e aí podendo ocorrer as chamadas estiagens prolongadas. E nós temos os cursos perenes, aquele que tem um escoamento permanente e que é garantido pelo próprio lençol freático. Vamos abordar a classificação da drenagem, a qual é obtida através da densidade de drenagem. E como calculamos essa densidade de drenagem? O cálculo da densidade de drenagem é relativamente simples, porque ele é definido como sendo o comprimento total dos cursos d'água dividido pela área total da bacia. E a partir do seu resultado, nós vamos ter a seguinte classificação. Se a densidade de drenagem for maior ou igual a 0,5 e menor do que 1,5 km por quilômetro quadrado, eu tenho uma chamada drenagem irregular. Se ela for maior ou igual a 1,5 e menor do que 2,5 km por quilômetro quadrado, eu terei uma boa drenagem. Se ela estiver maior ou igual a 2,5 e menor do que 3,5 km por quilômetro quadrado, eu tenho uma drenagem muito boa. E se ela for maior ou igual a 3,5 km por quilômetro quadrado, eu tenho uma drenagem excepcional. É claro que eu vou querer sempre fazer um projeto para ter essa drenagem excepcional. Como o escoamento superficial na bacia é importante para o seu estudo, devemos lembrar que ele depende da declividade do terreno. Já a temperatura, a precipitação e a evaporação são funções da altitude da bacia. E isso será abordado através da curva hipossométrica, assunto do nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Bons estudos!